Sem dúvidas, um dos meus passatempos favoritos é espalhar a democracia. Mas o jogo tem esse dom de te lembrar que você é só um boneco de pano nas mãos de insetos gigantes. Eu tava lá, jurando que ia ser o herói da rodada. E do nada eu tomei um pedala robinho de um bicho invisível que me mandou direto pra assinar o contrato com o Vasco. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar do enxame. Mas não daquela propaganda bonitinha da Superterra. Não. A gente vai falar da verdadeira desgraça por trás desses insetos. Prepare seu café, porque hoje a gente vai descobrir se somos heróis ou apenas um aperitivo de luxo. A Superterra diz que os terminídeos são pragas que odeiam a nossa liberdade. Mas se liga nesse detalhe que eu vi enquanto analisava as estruturas dos ninhos. Tá vendo esse recurso aqui? O E710? Se você virar esse número de cabeça para baixo, parabéns, você acabou de descobrir que a gente luta por óleo. Petróleo puro. Ou seja, os terminídeos não estão invadindo, eles estão sendo cultivados. A gente não tá em uma guerra, a gente tá numa colheita interdimensional. E o enxame acordou porque cansou de ser o gado da história. Para entender o caos de hoje, a gente precisa voltar mais ou menos uns 100 anos atrás, no ano de 2040. O senador John W. Killjoy, e o nome já diz tudo, apareceu na TV dizendo que os insetos eram uma ameaça insuportável e que precisavam ser erradicados. Mas saca só no deslize. No meio do discurso de ódio, ele soltou que os Helldivers deveriam ativar bombas de petróleo perdidas. Mas se o planeta era deles e eles eram apenas criaturas, instalou infraestrutura de extração lá antes da guerra começar. Como alguém que é filho de um engenheiro, eu te digo, ninguém constrói um poço de petróleo por acidente. Kepler Prime era o lar original deles. Eles eram uma espécie senciente, vivendo no deserto, e teve o azar de ter um corpo que gera elemento 710 na sua decomposição. O cientista Henk Ploeg foi sincero, eles geram petróleo rápido quando se decompõe. Isso é benéfico, mas não é o principal motivo pelo qual os insetos precisam ser exterminados. Eles são perigosos demais para serem deixados vivos. Tradução: eles têm o que a gente quer, então vamos dizer que eles são monstros para ninguém sentir culpa na hora de passar o trator por cima deles. Alguns anos depois, em 2084, a Superterra venceu a Primeira Guerra Galáctica. Mas adivinha? No segundo seguinte, depois que acabamos de vencer, o discurso magicamente mudou. De ameaça mundial, eles viraram uma espécie rara e valiosa. Exterminar? Imoral, disse o governo. Então, o plano real nunca foi a paz, mas sim transformar uma civilização inteira em gado para abastecer as nossas naves. Cara, isso é muita crueldade. Depois de 2084, a gente parou de caçar e começou a criar. O técnico da nave de serviço nossa deixou escapar. Os insetos de hoje não são os mesmos da Grande Guerra. São 100 anos de evolução acelerada em laboratório. A Superterra não queria apenas petróleo, ela queria o petróleo mais eficiente da galáxia. Como um filho de engenheiro, eu olho para aqueles cuspidores de bile e de ácido e vejo um erro de projeto. Eles não nasceram assim. Foram os vazamentos de produtos químicos tóxicos nas fazendas de E710 que derreteram a genética deles até virarem essas refinarias de ácido ambulantes. A gente criou o nosso próprio pesadelo para economizar em manutenção, é mole? Em fevereiro de 2184, o gado se revoltou, os insetos. Bilhões de terminídeos decidiram que as fazendas eram pequenas demais. Enquanto a gente era enviado para conter o surto, rebeldes tentavam avisar nos rádios piratas. Isso é culpa do governo, é tudo por petróleo. E o que a gente fez? A gente desceu lá e cortamos o sinal dos caras. Afinal, a verdade atrapalha os lucros, não é? E depois que aqueles terminídeos fugiram, a Superterra achou que era esperta e criaram o CST, o Sistema de Controle de Terminídeos. Pulverizamos termicida para matar 99% da população. No papel, era lindo. Na prática, uma desgraça. As criaturas não morreram. Eles usaram o veneno como suplemento através de um processo chamado hormese. O termicida virou o whey protein do enxame. Eles começaram a se reproduzir numa velocidade que a ciência não consegue explicar. Meridia virou uma super colônia em meses.
O planeta inteiro virou um ninho pulsante que a gente teve que implodir com fluido negro só para não perder a guerra ali mesmo. E então, em agosto de 2184, surgiu a escuridão, o famoso The Gloom, uma nuvem de esporos que ignorava o vácuo do espaço. E é aqui que as coisas realmente ficam bizarras. O mestre do nosso navio nos dá a informação de que os insetos sozinhos são realmente burros, mas em um enxame, cada inseto funciona como um neurônio de um cérebro gigante. E então, nesse mesmo The Gloom, das trevas surgiram os empaladores e os senhores da colmeia, os famosos Hive Lords. Aqueles que a gente achou que tinham sido extintos na Primeira Guerra. Eles estavam usando a nebulosa de esporos como uma conexão Wi-Fi orgânica para coordenar ataques em toda a galáxia. Se você achou que estava ganhando por capturar um setor, relaxe, eles só estavam processando os dados para te dar o troco. Hoje, em 2185, a Superterra chama a gente de cobradores de dívida. Dizem que os insetos são cúmplices dos Illuminatis e precisam pagar com sangue. Mas na real, quem deve o que pra quem? A gente transformou uma espécie senciente em combustível, trancamos eles em fazendas por um século e agora fingimos surpresa porque o gado resolveu lutar de volta? O enxame acordou e ele tem uma fatura de 100 anos pra cobrar da gente. Bom, já que a Superterra meio que fudeu as nossas vidas com esses insetos, nós teremos que saber como enfrentar cada um deles e conhecer eles. Começando pelo Catador. Ele é basicamente um explorador, a base da pirâmide, mas nunca subestime ele. É claro que você consegue esmagar ele só com a sua bota. O Catador é descrito pela Superterra como sem cérebro, mas ele tem uma função vital. Ele é o maior X9 da galáxia. Se ele te ver, ele vai gritar. E quando ele gritar, a família inteira dele vai vir pra cima de você. Como derrotar? Prioridade máxima em patrulhas. Se você viu um grupo, mate os pequenos primeiros. Se eles começarem a soltar fumaça laranja, atira na boca deles. E se ele encostar em você, não gasta bala. Coronhada nele e segue o jogo. E na segunda base da pirâmide temos a infantaria de choque. Nessa base temos os guerreiros, que é o soldado padrão. Esse aqui é o bicho que você vai ver aos milhares. A característica mais bizarra dele, ele é um zumbi biológico. Você arranca a cabeça dele e o corpo continua vindo por uns 5 segundos. É puro instinto e reflexo de destruir, ou apenas o espasmo muscular de quem não aceitou o fim ainda. Para derrotar ele, atire nas patas. Se você quiser parar o avanço, ou você estoura a cabeça e sai da frente, não comemore antes da hora, ou o corpo decapitado vai te dar um golpe de despedida. E também temos o guarda da colmeia. E eu respeito bastante a blindagem desse cara. Ele se agacha e cria uma estrutura de escudo biológico e diz: daqui eu não saio. Ele é o pilar de sustentação das defesas terminídeas. Para derrotar ele, não adianta bater de frente com armas leves, ou você usa munição perfurante ou faz o básico. Flanqueia enquanto ele tá agachado protegendo a frente. A lateral dele fica exposta, um tiro de escopeta no flanco e ele vira sucata. E agora, temos o terceiro bloco da pirâmide, aonde temos o Caçador, que é a criatura mais odiada de Helldivers 2. Ponto. Ele não é forte, ele é insuportável, ele te flanqueia, pula em você e usa aquela língua com veneno que te deixa lento. É o combo perfeito para te deixar vulnerável pro resto do enxame. Para derrotar ele, a regra é clara. Se você já tiver matado os catadores, elimine os Hunters. Eles morrem com armas de cadência alta bem mais facilmente. Se ele te acertar e você ficar lento, use a sua cura na hora, ou o próximo pulo dele com certeza vai te matar. E também temos os perseguidores, ou o famoso Stalker. O assassino invisível. Ele usa camuflagem em ótica biológica e te joga longe com a língua. Se você viu um Stalker, você não luta contra ele. Você caça o ninho dele. Se você viu um borrão no ar, atira. Ele é sensível a dano, mas se recupera rápido.
Para derrotar ele, olhe de onde ele veio e siga o rastro até o ninho escuro com fumaça preta. Se você não quiser mais problemas com o Stalker, destrua esse ninho, porque então eles vão parar de vir. É a primeira prioridade de uma missão se você estiver lidando com Stalkers. E agora vamos para os tanques e a artilharia. Para os cuspidores. As refinarias ambulantes de E-710, eles estocam ácido no abdômen e usam como artilharia. Se um daqueles jatos de ácido te pegar em cheio, é praticamente insta-kill. Para derrotar eles, eu sei que o ponto fraco parece ser essa bunda gigante, mas na verdade é a cabeça. Atire nelas e use granadas de impacto ou armas de suporte, o alto canhão vai te ajudar muito aqui. Agora vamos para o Charger, um tanque de várias toneladas que corre na sua direção. Você deve tratar ele como uma bola de demolição descontrolada, ele vai quebrar qualquer estrutura que você tentar montar. A dica é, não corra em linha reta, espere ele chegar perto de você e esquive para o lado. A tática clássica é, estoure a blindagem de uma das patas dianteiras com uma arma anti-tanque e depois descarregue a sua arma primária na carne exposta. Ele vai cair relativamente rápido. E agora temos as armas máximas do enxame, o ápice deles, os empaladores. Eles voltaram da Primeira Guerra, eles enfiam os tentáculos no chão e te atacam de longe. Você nem vê o bicho, só sente o tentáculo saindo debaixo de você igual uma fundação mal feita cedendo. Para derrotar ele, ache o corpo. Quando ele tá com os tentáculos no chão, a cara dele fica exposta e sem blindagem. É o momento de descarregar tudo que você tem. E temos a segunda maior criatura da hierarquia, o Titã de Billy, ou Titã de Ácido. Uma montanha de patas e ódio. Ele vai ignorar completamente o terreno e cuspir ácido a uma distância absurda. Para derrotar ele, use estratégias orbitais, é a sua melhor aposta. Um canhão elétrico, mísseis, qualquer coisa, joga nele, joga em cima dele. Mas se você estiver no chão, mira na boca quando ele for cuspir, ou use armas pesadas na cabeça. É um teste de nervos, mas derrubar um desses faz você sentir o verdadeiro general de Helldivers. A Super Terra diz que não existem armas capazes de feri-lo de forma confiável, mas a gente não vai aceitar o não como resposta. Quer matar o gigante? Aqui tá o segredo. Use tudo que você tiver da forma mais destrutiva que você tiver. Ele tem segmento de armaduras quebráveis. Não espalhe o dano. Escolha um lugar, um segmento e use tudo que você tem. Até a carcaça rachar e expor a carne. É o único jeito de fazer esse titã sangrar. E se você for o louco da cápsula e tentar cair na boca dele para dar uma de herói, parabéns, você vai ser engolido inteiro e assinar o contrato com o Vasco antes de cair no chão. Ah, ele tem 100 metros de comprimento por 15 de largura. Isso não é uma criatura, é um arranha-céu móvel debaixo da terra. Diferente dos seus irmãos ancestrais de 100 anos atrás, ele evoluiu, tendo uma boca em formato de flor, um oi nada agradável para os fãs de Duna. E suas patas viraram nadadeiras para nadar na areia em velocidades bem altas. E agora vamos para os extras. Basicamente, os insetos que eu esqueci de mencionar durante o vídeo. Temos os gritadores. Vocês lembram que a Super Terra prometeu que o Termicida ia resolver o problema, né? Pois é, o resultado foi a verticalização do horror. Os gritadores são a prova de que o enxame não quer apenas o chão, eles querem o domínio do ar também. Eu vou ser bem sincero, quando eu olho pra eles, eu vejo um problema de segurança aérea grave. Eles não têm resistência estrutural, ou seja, um tiro de escopeta e as asas dobram. Mas o impacto cinético de um mergulho desses pode decapitar um Helldiver. É um ataque de carga suspensa, mas sem nenhum cabo de aço pra te segurar. E se você não quiser ter problemas com eles, encontre e destrua os ninhos de gritadores à distância, com qualquer coisa que seja destrutiva. Jogue em cima dessas coisas e acabe com elas. Ou você vai passar a missão inteira olhando pra cima igual um bobo antes de morrer. Também temos os carregadores de esporos. Se um Charger normal já era um problema, imagina um que carrega a própria cortina de fumaça. O carregador de esporos é a unidade de infiltração pesada do enxame. Ele basicamente funciona como uma máquina de fumaça móvel instalada num trator de 4 toneladas.
Ele altera a visibilidade do campo de batalha, impedindo que você planeje uma boa defesa. Estruturalmente, ele é idêntico ao Charger comum, mas o impacto psicológico de não saber de onde o golpe vem é o que quebra suas pernas. Para derrotar ele, não espere ver ele. Se a névoa está vindo na sua direção e o chão está tremendo, atire no centro da fumaça com algo pesado. E caso você queira ter mais alguma confirmação, use um ataque orbital em cima da nuvem de fumaça. Temos também o Guerreiro Alpha e o Comandante Alpha. Esqueça os recrutas, aqui estamos falando da gerência. O Guerreiro e o Comandante Alpha são os resultados de 100 anos de anabolizante genético nas fazendas de E710. O Comandante Alpha é o Project Manager do enxame. Ele não apenas grita, ele coordena, ele evoca guerreiros alfas que são mais rápidos, mais fortes e muito mais agressivos. Se você derrubar ele, a coordenação quebra. O guerreiro alfa, diferente do guerreiro comum, ele tem uma densidade de material muito maior, ele tanca mais tiro e não para nem se você arrancar as 3 pernas dele. É o tipo de funcionário que veste a camisa da empresa até depois da morte. E agora nós iremos falar da arquitetura e estruturas do enxame. A primeira delas sendo o ninho dos insetos, que é basicamente um objetivo secundário de muitas missões. O tamanho do ninho varia de acordo com a dificuldade da missão, assim como os tipos de inimigo que podem ser lançados dos buracos de emergência. Temos também os lançadores de esporos. Imagine uma chaminé industrial, mas que é feita de carne e que solta fumaça tóxica. O lançador de esporos é a ferramenta de terraformação do enxame. Eles criam uma cortina de fumaça que anula nossa visibilidade. A teoria é que esses esporos não servem apenas para esconder as criaturas, eles facilitam a comunicação de rede da inteligência coletiva. Eles são frágeis. Qualquer arma de suporte à distância, como um canhão, derruba a torre antes mesmo de você entrar na fumaça. Derrube os primeiros para recuperar o controle do seu radar e da sua visão. Temos também os ninhos de gritadores. Se o lançador de esporos é uma chaminé, o ninho de gritadores é um arranha-céu das colmeias. E é aqui que a verticalização da guerra realmente acontece. Essas torres são basicamente um convite para a morte. Se você chegar perto demais sem um plano, vai ser bombardeado por morcegos mutantes até não sobrar nada. Para demolir, a paciência será sua melhor ferramenta. Use armas a longa distância, de fora do raio de detecção. 2 tiros certeiros em cada torre e o prédio vem abaixo. Temos também o Covil dos Perseguidores. O Covil dos Perseguidores é a estrutura mais perigosa para um esquadrão desavisado. Diferente dos outros, esse aqui tem uma camuflagem natural. Ele é pequeno, discreto e foca na produção de unidades de elite. Se você encontrou um Stalker, o ninho está a mais ou menos uns 200 metros de distância. Para demolir, não tem conversa. Entre, jogue uma bomba ou sature a área com granadas. Enquanto essa estrutura estiver de pé, a missão será um pesadelo. Se você busca a verdade que os oficiais da democracia tentam silenciar em todos os setores, você já sabe o que fazer. Inscreva-se no Mundo Paralelo. Deixe seus comentários, caso eu tenha dito alguma coisa errada, alguma informação errada ou tenha esquecido algo. Por favor, me avise. E nos vemos no próximo vídeo.